a reportagem aqui do Poder, que traz a candidatura do seu filho para vereador. Tá aí, ó, em contagem regressiva aí para o primeiro turno. Pode baixar. Tornou-se comum aí ver o senador Jorge Seif acompanhando seu filho Jorginho, de 21 anos, nos corredores do Senado. Primogênito congressista é candidato a vereador em Itapema, Santa Catarina, município com quase 76 mil habitantes. Estudante de Direito, Jorginho nasceu em Balneário Camboriú, cidade em que Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, concorre também a vereador. O Renan já foi assessor no gabinete do Seif, o Renan é o 04, né? Então tá aí. Deixa eu te perguntar, ô Seif, você quando indica o seu filho, o rapaz está aí estudando ainda, né, de Direito e tal, você tá se inspirando no Bolsonaro? Você acha que pega bem para o eleitor de direita? Você acha que ele gostaria de ver os parentes dos seus políticos também no poder, também na política, com mandato eletivo? Eu trouxe aqui na semana passada, inclusive, o Paulo Bilinski, que está colocando a esposa lá em São Paulo como candidata a vereadora. Coloco aqui essa pergunta para você, porque tem gente que não concorda, acha que acaba virando aí o mais do mesmo, né? Como a gente vê aí muitos políticos que estão há 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos passando, né, o mandato para o filho, para o neto, para o bisneto. Era a tua posição, a tua defesa. O presidente Bolsonaro tem 3 filhos na política que para mim são um orgulho. E eu não sou contra a reeleição de vereador, de deputado estadual, federal e senador. Sabe por quê? Quem vai me deixar ou me tirar do cargo, Cláudio, é o eleitor em 2030. Se eu for um bom senador, se eu fizer um bom trabalho, as pessoas vão me reeleger. Se não, diferente do que o TSE faz com os outros, quem tem que caçar o político é o eleitor na urna. Meu filho, eu tenho muito orgulho dele, é um garoto que estuda, é um garoto de direita, é um garoto que muitas vezes foi achincalhado e arrumou problema na universidade pelos seus posicionamentos de direita, né? É um cara que obedece pai e mãe, é um cara que conhece a Deus, é um cara que se inspirou no presidente Bolsonaro e em mim, e ele desde os 14 anos, não é algo novo, desde os 14 anos me acompanha no Fora Dilma, sempre me acompanhou na política, em reuniões com ministros, em reunião com deputados e senadores. Então, o garoto falou assim, porra, eu quero seguir o caminho do meu pai, eu quero defender o meu Brasil. Qual o problema disso? Eu acho que para as pessoas escolherem seus candidatos, né, elas têm que saber a origem, pelo menos ele tem um pedigree. Se você gosta de mim aqui em Itapema, em Santa Catarina, dá uma oportunidade para o garoto. Eu também, Cláudio, não vou colocar meu nome em risco se o garoto fosse um doido, um sem vergonha, um vagabundo, um maconheiro, botar um cara com meu sobrenome para concorrer a eleição nenhuma. Agora, porque ele é um garoto bom, o presidente Bolsonaro conhece ele desde novo, então por ele ser um cara bom, eu acho que ele tem que ser, sim, ter a oportunidade de concorrer e as pessoas vão decidir no dia 6 de outubro se ele merece ou não uma chance. Você não acha que é bom um garoto ele trabalhar na iniciativa privada, ainda mais um garoto de direita, ele trabalhar na iniciativa privada para entender a lógica da iniciativa privada, entrar numa fila, participar de um processo seletivo, trabalhar a meritocracia antes de ir, fazer essa cultura da iniciativa privada para o serviço público, como você fez? Você é um empresário. Você não acha que seria esse o melhor caminho, não? Mais coerente? Cláudio, eu acho que você tem toda a razão. E meu filho, mais uma vez, se qualifica, porque ele praticamente nasceu na minha indústria de pescados. Desde pequeno ficava lá, acompanhou nosso trabalho, me ajudou muito na minha empresa. Aos 16 anos ele teve o primeiro trabalho dele, foi assessor de uma advocacia. Então é um garoto que trabalha desde cedo, sempre me acompanhou na minha empresa. Ele sabe o que é um funcionário, ele sabe os custos, ele sabe o que é um barco de pesca, ele sabe o que é pescado. Então, o que você falou tem muita razão, mas ele não está começando agora, não, estava deitado eternamente em berço esplêndido, agora quer surfar na onda do pai ou do Bolsonaro. Não. Ele desde garoto me acompanha na minha empresa,
conversamos, discutimos, viajou muitas vezes comigo para cuidar dos nossos barcos, então ele tem a perfeita noção do que é ser um empresário. E além disso, ele saiu, saiu há pouco tempo de um grande escritório de advocacia onde ele estava estagiando e fazendo peça, etc, etc. Então ele já tem uma ótima noção do que é o mundo corporativo. Você começou muito cedo também com o teu pai, né, na peixaria e tal. Você também começou a trabalhar muito cedo. Fala um pouquinho pra gente como é que foi. Pouca gente conhece esse teu lado, essa tua história como empresário. Conta um pouquinho pra gente. Antes de você entrar aí nesse movimento bolsonarista, virar senador, você foi secretário de pesca, né, do Bolsonaro. Antes de você vir para o setor público, antes de vir para a política, conta um pouquinho para a gente como é que foi a tua história aí. Você começou com que idade com teu pai? Na verdade, Cláudio, meu pai, quando eu era garoto, 10, 11 anos de idade, sempre me dava ali um dinheirinho toda semana. Ele já era separado da minha mãe, então no final de semana eu ia comer uma pizza com ele, ia para casa dele tomar banho de piscina e tal. E aí, pai, me dá um dinheirinho. Aí ele me dava lá, sei lá, 5, 10 reais, a valores de hoje, eu não vou me lembrar. E um dia eu cheguei para ele e falei assim, poxa pai, eu queria um pouco mais, porque eu preciso trocar a roda da minha bicicleta. E justifiquei lá o porquê que eu precisava de um valor maior. Ele falou, olha, se você quer mais dinheiro, você precisa trabalhar. Aí eu, pai, mas eu estudo. Ele falou, você estuda o dia inteiro? Falei, não, só de manhã. E de tarde faz o quê? Aí ele, pois é, então vai para a peixaria que eu vou te dar um salário mínimo para você trabalhar de tarde na minha peixaria. Então, aos 12 anos de idade, eu já usava meu jalequinho branco, bota branca, aprendi a limpar peixe, aprendi a pesar peixe, aprendi a servir as donas de casa que iam na nossa peixaria, ainda quando eu morava lá no Rio de Janeiro. Então, desde garoto trabalhando. E trabalhei com ele até 2018, quando eu conheci o presidente Bolsonaro, né? Meu pai veio para cá, para Santa Catarina, na década de 90. Meu pai começou de camelô, né, Cláudio? Era um cara, saiu do serviço militar, foi camelô, feirante, vendia peixe na feira, cresceu, comprou a peixaria, cresceu, fez uma fábrica de gelo, por fim decidiu construir um barco de pesca. E a cidade de Itajaí, né, a capital nacional da pesca, a nossa querida Itajaí, onde tem muita construção naval. Ele veio para construir o seu primeiro barco e nunca mais retornou. Em seguida, ele ficou aqui alguns anos, eu ia e voltava, não queria deixar o Rio de Janeiro, minha mãe, etc., namorada. E aí um dia ele me chamou e falou, meu filho, vamos construir um grande projeto aqui, uma empresa e tal. E aí eu vim para Santa Catarina, isso no final da década de 90. E aí conheci o presidente Bolsonaro no dia 17 de novembro de 2018. Fui lá reclamar, fui tirar uma foto com ele e reclamar de como a pesca era mal gerida no Brasil. E aí o presidente falou, me fala os problemas. Eu listei lá, fiz uma lista com os problemas, eu enquanto empresário da pesca, minha empresa toda trabalhando na pesca, e desde garoto fazendo isso. Então eu fui explicando para o presidente Bolsonaro, na minha visão de empresário, de dono de barco de pesca, de dono de empresa de pesca, dono de peixaria, o que ocorria de errado. E aí ele foi fazendo uma espécie de sabatina, mas eu não tinha interesse, não tinha vocação, não tinha zero interesse de entrar na vida pública. E aí no final, depois que eu expliquei para ele os problemas e possíveis soluções, ele falou, eu não tenho ninguém para pesca, você vai ser meu secretário nacional da pesca porque o ministério foi extinto, eu preciso reduzir a máquina pública. Então eu entrei na casa do presidente para reclamar da pesca, para tirar uma foto, e saí secretário nacional da pesca com status de ministro, Cláudio.